A Deus Pai, todo louvor, toda glória, toda adoração. Continuando o caminho nas Escrituras. Continuando o caminho que está sendo construído nesse maravilhoso livro, que tem o poder de transformar. E hoje nós iremos narrar o capítulo 41 do livro da Gênesis. É o momento que José vai interpretar os sonhos de Faraó. Caminharemos verso a verso. Capítulo 41 do livro da Gênesis. Se tiver a possibilidade de ter a Bíblia na mão, coloque, abra no texto e caminhe comigo nesse texto. Pode ter certeza, é um caminho sem volta. Diz assim o texto, Gênesis 41, e o verso 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Passaram os 2 anos e o copeiro não lembrou de José. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Depois elas subiu do rio outras 7 vacas, feias, avistas e magras. Pararam junto às primeiras nas margens do rio. As vacas feias, avistas e magras comiam as 7 formosas, à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Então despertou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez, que já não é normal. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Ele contou os sonhos, mas ninguém havia que ele os interpretasse com toda a sinceridade. E uma leitura simples, sem saber a interpretação, dá para ter uma noção de que Deus está falando com o Faraó que haverá um momento de crise sobre a nação. É óbvio, mas por que os magos não conseguiram? Deus cegou o entendimento dos magos para que eles não tivessem a iluminação do entendimento daquele sonho. Por quê? Porque chegou a vez de José interpretar. Chegou a vez de José dizer o significado do sonho e a sua vida mudar por completo. Então disse Faraó ao copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofertas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim, o copeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, e cada sonho, cada um a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos. Ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. O copeiro lembrou de José na hora certa. Se preocupa não. Deus vai fazer com que pessoas que serão pontes na tua vida lembrar de você na hora certa. E
como nos interpretou, assim mesmo se deu, eu fui restituído ao meu cargo e outro foi enforcado. Ele está dizendo, Faraó, tudo que esse moço disse em relação aos nossos sonhos aconteceu. O homem é de confiança, pode chamar. Lembra que parece que ele esqueceu de José? Deus o fez esquecer. Está subentendido no texto. Há o tempo certo para você ser lembrado. Há o tempo certo para alguém lembrar de você. Então o faraó mandou chamar José. E o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse, tive um sonho. E não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, ao teu respeito que, quando ouves o sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim. Que resposta! Não está isso em mim, mas Deus dá a resposta favorável a Faraó. Não sou eu, é o Deus que está sobre mim. Não sou eu, é o Deus que me chamou. Não sou eu, é Ele. Mas irmãos, é tão interessante isso. Foi por causa de um sonho que José chegou até esse ponto. E ele está dizendo, eu acredito ainda nas ações de Deus. E ao mesmo tempo ele está dizendo, não sou eu. As habilidades vêm do meu Deus. Versículo 17 do capítulo 41 de Gênesis. Então contou o faraó a José, no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo. E eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista, e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outra assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de terem engolido, não dava aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi o meu sonho, o faraó contando para José, que as 7 espigas saíam da mesma arte, cheias e boas. Cheias e boas. Aí ele continua. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas, crescidas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que o interpretasse. É porque não depende do homem. Depende de Deus. Você tem noção do que Deus fez? Deus cerrou o entendimento dos magos para que eles não entendessem o sonho de Faraó. Não era para eles, era para José. Era para José. Então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Que coisa linda. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um sonho. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas e crescidas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Segue-se aos 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Ele dá a interpretação precisa dos sonhos de Faraó. Agora olha que coisa bela que José vai dizer. O sonho do Faraó foi dúplice, porque a coisa estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazer.
A primeira coisa que ele está dizendo, que os sonhos de Faraó foi Deus que deu, e Deus está dando um aviso. Olha como ele enaltece a Deus, não só dizendo que Deus dá a interpretação, mas ele está dizendo claramente, ele está dizendo claramente que Deus está dando um aviso para Faraó. Claramente. Agora o versículo 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Ele não diz, me coloca, eu sou o cara preparado. Não. Ele diz, escolha um homem sábio e preparado. Ele não diz que ele é. Você não precisa dizer que você é o cara pronto para aquilo. Deixe as pessoas verem que você é pronto. Não se lance. Deixe Deus o lançar. Não se ofereça. Deixa que Deus te oferte. Não diga que és. Deixa que Deus diga que tu és. A diferença é grande. Deixa Ele fazer. Deixa Ele operar. Deixa Ele transformar. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. José está dando uma aula de economia, irmãos. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Não sei com quem José aprendeu tudo isso de administração. Não sei na época que ele era supervisor dos seus irmãos, que são os mesmos que o venderam, não sei. Mas ele está dando uma aula de economia. Recolhei cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra dos 7 anos, da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Além de José não se oferecer e dizer que é o cara preparado para aquilo, ele está dando um conselho de escolher uma pessoa que saiba fazer administração. Versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Todo mundo que estava assistindo amou o conselho de José. Disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? O que foi que chamou a atenção em Faraó que estava em José? O Espírito de Deus. O que chama a atenção nas pessoas que têm em você é o Espírito de Deus. Você não pode perder isso. É o Espírito de Deus que está sobre você que chama a atenção. Não é outra coisa. Não é só beleza, não é só oratória, não é os seus talentos. É o Espírito de Deus que está em você que chama a atenção. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fez vestir roupa de linho fino, e lhe pôs o pescoço colar de ouro. Veio subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. José acabou de ser oficializado membro do Egito, mas o Egito não está dentro dele. Ele por fora parecia um egípcio agora, mas por dentro ele continuava hebreu. Tem gente que parece um hebreu por fora, mas é egípcio por dentro. José era egípcio por fora, mas era hebreu por dentro. E a José chamou Faraó de Zavanate-Paneia. Ele deu por mulher Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Morando no Egito, tendo veste de Egito, com a mulher egípcia, mas não se tornou egípcio. O problema não é o local, o problema é você. O problema não é o lugar. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Se ele está com 30, ele foi vendido com 17. A promessa está começando a acontecer depois de 13 anos. Você começou agora, já quer que Deus faça? Não dá, né? Em 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito,
Egito durante os 7 anos. Os guardou nas cidades, o mantimento do campo ao redor da cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais deu Asenate, filho de Potifera, sacerdote de On. Antes de começar a crise, José foi pai. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Os filhos na terra semita, eles trazem um significado da situação dos seus pais. José colocou o nome de Manassés, que significa: Deus me fez esquecer. Perdoe. Limpe o seu coração. Só haverá prosperidade quando se há perdão. Limpe o seu coração. Limpe a sua alma. Aí continua. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Só prospera quem perdoa. Só cresce quem perdoa. Só nasce Efraim depois que nascer primeiramente Manassés. Perdoe para que nasça a prosperidade na tua vida. Passando os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em toda a terra, mas em todas as terras do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, que ele vos disser fazer. José resolve, vai falar com José que José resolve. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu-se José todos os celeiros e vendia os egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. Todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevalecia em todo o mundo. Não só o governador do Egito, mas agora mantenedor, o instrumento de Deus para manter toda a raça humana que vivia ao redor do Egito. Pense nisso. Deus cumpre promessa segundo a sua vontade. Pense nisso. Os sonhos não são seus, são dele. Ele quebra sonhos que não são dele, mas se for dele, ele vai cumprir. Deus abençoe você e até o próximo momento. Mais um Caminhando nas Escrituras, capítulo 41 do livro da Gênesis. Deus abençoe.